Oi, pessoal, é a Sofia de novo, residente do Instituto Federal do Campus de Birigui. E nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades da radiciação. Vamos lá? Pessoal, como eu disse na introdução do vídeo, nessa aula vamos ver sobre as propriedades da radiciação. Essa aula foi elaborada para os alunos no 8º. Radiciação. A radiciação, assim como todas as outras operações do conjunto dos números reais, possui seu inverso. Ou seja, quando pegamos um elemento e operamos com seu inverso, o resultado é igual ao elemento neutro. A adição possui a subtração como operação inversa, certo? A multiplicação possui a divisão como operação inversa. E a potenciação também vai possuir sua operação inversa, que é denominada radiciação. Representação da radiciação. A radiciação é uma operação em que buscamos um número que satisfaz determinada potência. Considere o número A e o número B reais e N um número racional, certo? Definimos a raiz enésima de A como sendo um número que, quando elevado a N, seja igual ao número A. Nesse caso, representado por B. Ou seja, isso quer dizer que quando eu tenho a raiz enésima de A igual a B, eu tenho essa igualdade aqui, certo? Isso é verdade se quando eu pegar o B e elevar esse mesmo N aqui, seja igual a A, certo? Então, essa raiz A de A igual a B tem o seu inverso na potência. B elevado a N é igual a A. É como se eu passasse esse N aqui para esse B como uma potência, tá? Vamos ver alguns exemplos. A raiz quadrada de 36 é igual a 6, pois 6 quadrado é igual a 36. Vamos lá. Raiz de 36 é igual a 6, né? 6 quadrado, 6 ao quadrado é igual a 36. O que eu fiz? Esse 2 que estava aqui, vou anotar o 2 aqui, que estava aqui nessa raiz, e eu passei como potência do 6, certo? E ficou assim, 6 quadrado é igual a 36, que é o que sobrou daqui, né? Essa raiz aqui sumiu quando eu fiz isso. Então, eu fiquei com essa relaçãozinha aqui, certo? Outro exemplo, a raiz cúbica de 125 é igual a 5, pois 5 ao cubo é igual a 125. Fiz a mesma coisa. Peguei esse 3, passei como potência para esse 5, certo? Sumi com essa raiz, né? Então, eu fiquei com 5 ao cubo é igual a 125, certo? Então, o inverso da radiciação é a potenciação, e o inverso da potenciação é a radiciação, ok? Nomenclatura da radiciação. Nós temos aqui a raiz enésima de A é igual a B. Considerando a raiz enésima anterior, temos a nomenclatura. O A é o nosso radicando, que está dentro da raiz. O N é o nosso índice, o índice da raiz. O B é a raiz, certo? O valor da raiz. E esse símbolo aqui, nós chamamos de radical. E propriedades da radiciação. Primeira propriedade. Raiz em que o expoente do radicando é igual ao índice. Sempre que o índice for igual ao expoente do radicando, o resultado da raiz enésima é a própria base. Por exemplo, nós temos aqui raiz enésima de A elevado a N, certo? É igual ao próprio A. É como se essa raiz anulasse essa potência, ok? Vamos aplicar no exemplo aqui, então.
Raiz cúbica de 2 ao cubo. Olha só, nesse caso, nós temos que o índice da nossa raiz é igual à potência do 2. Né, o expoente que está nessa potência de 2 elevado a 3. Então, nós dizemos que é igual a o próprio 2, certo? Vamos ver aqui, então, um exemplo, tá? Tá pequenininho, eu vou dar uma aumentadinha nele, para ficar mais visível. Aqui. 5 elevado a 2 terços é igual a raiz cúbica de 5 elevado a 2, certo? Que é igual a raiz cúbica de 25. Realizei essa operação, ficou 25. Vamos fazer o exemplo B. Vamos lá. 7 elevado a 4, 4 sobre 7. Vamos lá. Nós temos uma fração como expoente, vamos usar essa propriedade. Eu trago essa base para cá e elevo ao expoente 4, que esse é o meu denominador dessa fração. 4. Tudo isso na raiz aqui. O n, né, é o meu denominador, ele vai se tornar o índice dessa raiz. Aqui. 7. Muito bem. Resolvi, então, transformei essa potenciação numa radiciação. Vamos voltar à configuração original. Próxima, propriedade 3. Produto de raízes de índices iguais. Olha só, o produto entre duas raízes com índices iguais é igual à raiz de mesmo índice do produto dos radicanos. Então, ó, eu tenho uma raiz vezes outra raiz. Essa raiz tem o índice n, e essa também. Então, são iguais. Então, o que eu faço? Quando eu tenho multiplicação de duas raízes com o mesmo índice, eu posso transformar numa única raiz, certo? Da multiplicação dos radicandos com o índice n. Vamos olhar esse exemplinho aqui. Vou aumentar um pouquinho, para que fique mais fácil da gente olhar. Muito bem. A raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 3. Olha, meu índice dessa raiz é 3 e meu índice dessa raiz é 3, certo? Eu tenho o radicando 3 e o radicando 3. Usei a propriedade. Fiz uma raiz só com o mesmo índice da multiplicação dos radicandos, 3 vezes 3, certo? Então, eu fiquei que a raiz cúbica de 9, certo? Usei essa propriedade e cheguei nesse resultado. Vamos fazer junto, então, esse outro aqui. Vamos lá. Olha só, vemos aqui índice 5, índice 5 nessa raiz. Ótimo, a gente pode usar essa propriedade, então, porque os índices são iguais. Vamos lá. Primeiro, nós puxamos uma raiz para caber os dois radicandos com o mesmo índice, certo? Multiplicação dos radicandos aqui dentro. 2 vezes 7, certo? Muito bem. 2 vezes 7 é 14. Então, eu vou ficar com a raiz do índice 5 de 14. Muito bem, apliquei a minha propriedade novamente, certo? Vamos ajustar novamente para como estava. E para a próxima propriedade. A propriedade 4, quociente de raízes de índices iguais. A divisão entre duas raízes de índices iguais é igual à raiz de mesmo índice da divisão dos quocientes. Olha só, nós temos aqui, vou aumentar para ficar mais fácil a visualização. Ó, nós temos, então, a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Ambas as raízes têm o mesmo índice, então nós podemos aplicar a propriedade. Faço uma única raiz
para o quociente de A por B, certo? A sobre B na raiz enésima. Vamos aplicar isso nesse exemplo. Raiz nona de 2π sobre a raiz nona de π. Notamos que aqui temos raízes de mesmo índice, então nós podemos aplicar na propriedade. Então, vamos aplicar. Uma única raiz de índice 9, apertar essa raiz, isso, de 2π sobre i. Muito bem, apliquei a minha propriedade, certo? Vamos lá agora para a próxima propriedade. Propriedade 5. Potência de uma raiz. Uma raiz enésima elevada a um determinado expoente m é igual à raiz enésima do radicando elevado ao expoente. Então, eu tenho a raiz enésima de A, certo? Se tornou uma potência, né? Com o expoente m. É igual a... O que eu faço? Eu pego esse expoente e eu coloco dentro aqui da raiz, como sendo um expoente de A, certo? E mantenho o índice dessa minha raiz. Vamos realizar esse exemplo. Vou dar uma aumentada aqui. Ó. No primeiro exemplo que eu já fiz, tá aqui. Raiz, né, quarta de 5. Tudo isso elevado a 2. Certo? Então, isso aqui é uma base da potência e esse aqui é o expoente. O que eu fiz? Segui o passo a passo da minha propriedade. Peguei esse 2 e elevei aqui dentro do 5. Olha, isso tornou um expoente de base 5. Continuei com o mesmo índice na minha raiz. Realizei essa conta, 5 ao quadrado é igual a 25. Então, eu fiquei com a raiz quarta de 25. Vamos lá. Próximo exemplo, eu vou fazer aqui. Eu tenho a raiz do índice 10 de 5 elevado a 10. Eu vou pegar esse 10 e fazer com que ele se torne expoente do 5 dentro da raiz do índice 10. Então, eu fico aqui 10 e a raiz aqui 10. Olha só que bacana. A gente pode usar aquela outra propriedade que diz que quando aqui, ó, o expoente que está dentro dessa raiz for igual ao índice, nós podemos apenas usar aqui, ó, o radicando, certo? A base, né, do radicando. Muito bem. Próxima propriedade, a propriedade 6. Raiz de outra raiz. Quando nos depararmos com uma raiz de outra raiz, basta conservar o radicando e multiplicar os índices das raízes. Olha só, a raiz de outra raiz. Vou aumentar novamente para melhorar a visualização. Isso. Muito bem. Tenho aqui a raiz enésima da raiz do índice m do radicando A. O que eu fiz? Eu multiplico n por m e faço uma única raiz do mesmo radicando. Muito simples. Vamos aplicar nesse exercício aqui. Tenho a raiz cúbica da raiz cúbica de 1. Vamos usar a propriedade. A propriedade diz que para resolver uma questão como essa, eu só preciso multiplicar esses 3 aqui. 3 vezes 3, o índice da raiz de fora vezes o índice da raiz de dentro. Então, vamos lá. Uma única raiz, mantenho radicando, de 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Então, eu tenho a raiz nona de 1, certo? A raiz nona de 1 dá 1, tá?
Muito bem. Qualquer raiz, tá? Do radicando 1 é o próprio 1. Vamos lá. Propriedade 7. Simplificação de raízes. Uma raiz enésima de uma potência, podemos multiplicar o índice e o expoente do radicando por qualquer número, desde que seja diferente de zero. Por exemplo, em alguns casos, não é muito comum usar essa propriedade, tá? Mas, se for necessário a gente multiplicar esse índice aqui de fora e esse expoente aqui, certo? Eu tenho que multiplicar os dois, eu não posso multiplicar um só. Então, se eu for realizar essa mudança na minha operação, eu tenho que multiplicar o índice por um número e esse expoente também por um número. Tenho que fazer a multiplicação dos dois pelo mesmo número, certo? Essa foi a nossa última propriedade, certo? E acabou o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, até a próxima e se cuidem. Tchau, tchau.